tarde. Hoje temos connosco o professor Dr. José de Almeida Brites, psicólogo, especialização clínica, com formação em neuropsicologia, forense. Toda a gente já conhece bem o currículo bastante extenso, com bastante trabalho do professor José Brites. Hoje a nossa conversa vai ser acerca de psicologia forense e o seu trabalho no Companheiro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Pedro. É sempre um prazer estar aqui e poder, na realidade, com os minutos que seguem, poder clarificar de alguma forma aquilo que é a importância da psicologia nos dias de hoje. Falou aí que eu faço parte, sou dos corpos gerentes neste momento, ou dirigente do Companheiros. É uma casa que eu prezo muito, que estou lá há 22 anos e que tem trabalhado essencialmente nos últimos anos sobre aquilo que é a reinserção da pessoa que esteve ainda detida. É, na verdade, algo que é muito importante, o trabalho que nós fazemos na área da psicologia, no sentido de procurar encontrar, de alguma forma, estratégias para que estas pessoas consigam, de algum modo, ter uma integração na comunidade. Não é fácil, a maioria das vezes, aquilo que é as características das próprias pessoas é difícil inseri-las na comunidade, mas temos feito todo um trabalho no sentido de podê-las dotar de algumas estratégias através de modelos psicoeducativos, através daquilo que é aprenderem de alguma forma a serem e olharem para aquilo que são e poderem, na realidade, com aquilo que são e daquilo que foram, poderem ser mais enquadradas do ponto de vista da comunidade. Pegando no que acabou de dizer, nesses modelos, faço-lhe esta pergunta. Em termos de psicologia forense, nos últimos anos tivemos uma evolução positiva em Portugal? Sem dúvida, a psicologia forense tem sido uma das áreas com maior projeção ao nível daquilo que é o seu estatuto científico. O que é que isto quer dizer? A psicologia forense já tem anos, nasceu no início do século passado, mas nem sempre conseguiu, na realidade, demonstrar aquilo que era a sua relevância e a sua importância. No fundo, aquilo que é o objeto de estudo da psicologia forense é, no fundo, dar resposta àquilo que é o sistema de justiça, àquilo que o sistema de justiça pede ao psicólogo. Como diz o Goldstein, no fundo, é tentarmos encontrar respostas àquilo que são as questões científicas e práticas pelo qual o psicólogo passa no seu dia-a-dia no sistema de justiça. Significa que, muitas vezes, quem fazia este trabalho era o psicólogo clínico, que estava mais apto e mais capacitado para trabalhar no sistema prisional. Hoje em dia nós sabemos que isso não é de todo verdade. O psicólogo forense tem, na realidade, aqui um papel muito interessante, em que deixamos de olhar para o indivíduo propriamente dito, porque isso é do campo da psicologia clínica, e olhamos para aquilo que é o sistema jurídico. Okay? Na década de 60 do século passado, em países como os Estados Unidos, em países como na Austrália, no Reino Unido, emergiu a psicologia forense como uma tentativa de explicar ao sistema jurídico aquilo que era o grau de veracidade do testemunho. Ou seja, em termos daquilo que era a necessidade do próprio juiz poder decidir e absorver aquilo que era o melhor conhecimento sobre a pessoa, pedia aos psicólogos para dar, de alguma forma, o seu parecer face àquilo que era o grau de responsabilidade, o grau de perigosidade, ou seja, no fundo, a compreensão do comportamento humano. E emerge desta forma o forense como um propósito e com um objetivo que é auxiliar naquilo que é o sistema jurídico. Em Portugal, mais recentemente, nomeadamente nos finais do século passado, no início deste século, há na realidade um autor que é provavelmente a pessoa que mais tem trabalhado ao longo da sua vida sobre aquilo que é a psicologia forense, que é o professor Abrunhosa Gonçalves,
da Faculdade do Minho, em que trabalhei também com a professora Carla Machado durante muitos anos e que procuraram, acima de tudo, sensibilizar também a comunidade para aquilo que era a necessidade da psicologia forense. Eu faço aqui um parêntese e reforço aqui a necessidade da psicologia forense, sempre muito fundamentada naquilo que é a evidência científica. Okay? Provavelmente, se nós olharmos para aquilo que é hoje os papers, os artigos científicos que são publicados, quer nacionalmente, quer em termos internacionais, há uma grande prevalência de artigos e livros relacionados com a psicologia forense. Aliás, em países de língua inglesa têm-se verificado muitas revistas com o teor da psicologia forense, e daí a importância, obviamente, da questão da psicologia forense. Eu reforço aqui a questão da psicologia forense, mas também quero que fique claro para quem nos está a ouvir que conceitos como psicologia legal, psicologia jurídica, psicologia criminológica, psicologia da justiça, psicologia judiciária, são construtos que nós vamos ter oportunidade de ler e ao longo da história, mas no fundo isto é tudo a relação, e isto é que é o chapéu principal, entre aquilo que é a psicologia e aquilo que é o direito. Por isso, antes que me pergunte se é um casamento fácil, não é de maneira nenhuma. Durante muito tempo, porque o direito trabalha com factos, não é? Os trabalham com factos e nós trabalhamos muito com o comportamento probabilístico, não é? O grau de perigosidade que tem a ver com aquilo que é o comportamento do ser humano. Por isso, esta questão probabilística do nosso comportamento associado àquilo que são os factos, muitas vezes não convergiu naquilo que era, obviamente, a necessidade de emergir uma área da ciência muito específica que fosse a psicologia forense. Por isso, aos poucos, estamos, na realidade, a trabalhar no sentido de fazer entender aquilo que é o sistema de justiça, que enquanto no indivíduo trabalhamos, por exemplo, na identificação do cliente, é o indivíduo, na psicologia forense, a nossa identificação do cliente passa a ser o tribunal. Por exemplo, ao nível da relação, enquanto na psicologia clínica temos o apoio e ajuda, na psicologia forense avaliamos a avaliação ou por vezes mesmo a confrontação. O objetivo da relação, há uma perspectiva do cliente no ponto de vista clínico, no ponto de vista forense tem mais a ver com dados colaterais e, por exemplo, o tipo de relação, enquanto na psicologia clínica nós trabalhamos aquilo que é a aliança terapêutica, muitas vezes na psicologia forense existe a questão do juízo crítico. Okay? Ou seja, é muito importante nós termos esta perspectiva porque, e eu reforço aqui, durante muito, muito tempo, quem fazia este trabalho mais no âmbito do sistema de justiça era o psicólogo clínico. Agora há uma necessidade clara de procurarmos, acima de tudo, emergir esta área da psicologia forense que vem ao longo dos anos sendo cada vez mais ajustada e cada vez mais relevante e importante para auxiliar na ação dos tribunais. Isto é muito importante que as pessoas tenham a ideia de que quando falamos em psicologia forense é claramente auxiliar o sistema jurídico, o sistema judicial. Mas o trabalho principalmente de foco do companheiro é muito mais além disso e já estamos na parte não só do acompanhamento das pessoas enquanto detidos no sistema carcerário do país, como também na sua reabilitação e na ajuda da sua reintegração na comunidade, dando-lhe também mecanismos e capacidades que não tinham ou que lhes foram vedadas conforme a história de cada um é o seu caso, como frisou há pouco, e tem feito um trabalho cada vez mais proativo durante os anos, que vem integrando cada vez mais pessoas na sociedade. A pergunta que lhe faço, nota-se que esse trabalho tem, em termos gerais, porque estamos a falar de pessoas e cada caso é o seu caso, mas em termos gerais, este trabalho tem vindo a dar bons resultados do companheiro?
Pedro, nós acreditamos que sim, não é? Aliás, o companheiro tem 33 anos de existência e a nossa missão, no fundo, é para que não haja homem excluído pelo homem. É evidente que sim, é evidente que a importância de trabalharmos a interdisciplinaridade, a importância de podermos promover melhores e alternativas a estas pessoas ajuda claramente a que nós próprios, do ponto de vista daquilo que é a ciência, possamos obviamente pôr em prática, não é? E acaba por ser uma mais-valia do ponto de vista para o próprio que sai da prisão ou que ainda está dentro da prisão, porque o companheiro também faz trabalho dentro das prisões. O propósito aqui é claramente tornar melhores pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes precisamos de equipas multidisciplinares, que a importância de outras áreas do saber, como a sociologia, como o serviço social, que são na realidade importantes para aquilo que é o melhor enquadramento desta pessoa, e aqui temos que eventualmente trabalhar competências, temos que ensinar determinados modelos, temos que avaliar determinadas práticas educativas para poder, eventualmente, fazermos o tal trabalho de reabilitação, como dizia muito bem. Ou seja, nós temos técnicas, nós temos modelos que adequamos em função das características da pessoa, em função das características do grupo. O companheiro, há 3 anos, esta parte, se a memória não me falha, criámos uma escola social. A escola social tem programas psicoeducativos em que fazemos dentro de estabelecimentos prisionais e fora de estabelecimentos prisionais. Dou-lhe, por exemplo, os custos e benefícios da agressividade, que é um programa que nós temos implementado com muito sucesso, já vai na 8ª ou na 9ª edição, e que o objetivo aqui é o quê? É ensinar estas pessoas a melhorar e a baixar os seus índices de agressividade. E isto, obviamente, às vezes parece uma coisa simples, uma coisa fácil, mas não é de todo algo que... porque obriga claramente a um trabalho muito intenso, e isto é possível graças aos psicólogos que trabalham comigo na área clínica, aos psicólogos que trabalham comigo na área forense, porque são verdadeiramente fundamentais para esta mudança de comportamento no indivíduo. E isto é, na verdade, algo muito, muito, muito relevante, muito exemplificativo, porque estou certo que se houvesse mais programas destes dentro e fora dos EPs, com públicos e com específicos, nós conseguiríamos certamente alterar aquilo que era o comportamento humano. E alterar aquilo que é o comportamento significa depois termos uma sociedade mais tranquila, mais segura. Por isso, há todo aqui um trabalho que é feito em que, na área das ciências humanas e sociais, nomeadamente na psicologia, em que tem que ser um trabalho mais direcionado para aquilo que é o foco, para aquilo que é a vertente mais psicoeducativa. E é nesta perspectiva que nós temos que pensar sempre quando estamos a trabalhar nesta área que é a psicologia forense. É muito importante fazermos isso. Hoje em dia temos, felizmente, a psicologia já não se baseia só nos testes, entrevista, e já tem várias ferramentas a dispor. Essas ferramentas têm vindo a ser benéficas no campo da psicologia forense, são ferramentas com bastante evidência científica. Esse uso tem sido benéfico e tem-nos creditado cada vez mais o trabalho da psicologia forense? Sem dúvida, Pedro, porque nós, obviamente, para fazermos uma boa reabilitação, para fazermos um bom tratamento, precisamos de fazer um ótimo diagnóstico. E o diagnóstico é feito com recurso de testes de papel e lápis, testes psicofisiológicos, todo o tipo de material que nos possa eventualmente auxiliar naquilo que é a avaliação do comportamento, do pensamento e das ações do ponto de vista da pessoa, do sentir também. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quaisquer instrumentos que são técnicas auxiliares de diagnóstico nós possamos utilizar, e hoje existem variedíssimas ferramentas no âmbito da psicologia forense, ou seja, estão a ser
trabalhadas. Existe na realidade já alguns instrumentos já validados e aferidos para a população portuguesa, nomeadamente a PCL é uma das medidas para avaliar a psicopatia, que é uma entrevista estruturada que nós utilizamos para avaliar o grau de psicopatia, e outras mais, a HCR20, da avaliação e dos riscos, ou seja, da agressividade. Há uma panóplia muito grande hoje de instrumentos que nós utilizamos, que nos dão validade científica, porque é muito importante a questão da validade científica, é muito importante que os próprios pares que trabalham nestas áreas reconheçam aquilo que são os instrumentos avaliativos no âmbito da psicologia que nós utilizamos, porque no fundo o que nós perspectivamos e o que nós queremos é que haja uma validação daquilo que são as técnicas que estamos a utilizar para poder, obviamente, ter um diagnóstico muito mais sustentável e muito mais reflexo daquilo que é o próprio conhecimento científico. Porque muitas vezes o que acaba por acontecer, e que eu acho que é uma falha, mas felizmente acho que caminhamos todos para essa monitorização daquilo que é o trabalho que vamos fazendo nas diversas áreas e que procuramos, acima de tudo, trabalhar, acaba por ser um bocadinho que é a questão de, muitas vezes, nós validamos as nossas ações sobre aquilo que é o nosso empirismo, esquecendo de alguma forma aquilo que é a ciência. E não, nós temos que fundamentar-nos na ciência, não é? E depois aquilo que é o nosso empirismo, aquilo que é a nossa prática no nosso dia-a-dia, complementar, obviamente, aquilo que é a evidência científica. Porque a evidência científica é fundamental na área da psicologia forense. E por isso é que nós demoramos este tempo todo, não é? Quase mais de um século até que as coisas ficassem verdadeiramente, porque recordo que é o Mustenberg, em 1908, que pela primeira vez procura dar resposta a uma situação que tinha sido colocada em tribunal, por isso em 1908, por isso estamos em 2020, não é? Estamos em 2020, por isso já passaram muitos anos e começa, na verdade, hoje a haver uma leitura completamente diferente daquilo que é o trabalho do psicólogo forense e da necessidade, obviamente, destes instrumentos que todos nós hoje começamos a utilizar e que conhecemos e que felizmente são ótimos como diagnóstico, ou seja, como complemento de diagnóstico. O psicólogo forense é só na questão do tribunal, que não é, ok? Ou seja, é mais do que isso. Porque o psicólogo forense também trabalha nas IPSS, também trabalha nas ONGs, hoje também já há muitas juntas de freguesia que também já recrutam psicólogos forenses, ou seja, já há os próprios estabelecimentos prisionais começam a ter uma interpretação diferente e também já querem requisitar esse tipo de profissional. Ou seja, o que é importante aqui que nós sintamos quem trabalha na área da psicologia forense é numa perspectiva, obviamente, do sistema de auxiliar, de dar uma resposta mais efetiva naquilo que é a avaliação do comportamento humano, ok? Ou seja, porque esta é que é a grande diferenciação que se coloca ao nível da psicologia clínica, não é? Da ramificação da psicologia clínica, porque enquanto na clínica nós trabalhamos o indivíduo, aqui na psicologia forense é o sistema que nós temos que trabalhar e que avaliar. E não temos que ter medo de, obviamente, e por isso é que eu dizia há bocado na questão que estava associada ao tipo de relação, enquanto na clínica nós promovemos a aliança terapêutica e se calhar no psicologia forense há de alguma forma um juízo crítico, o psicólogo forense não tem medo, não tem que ter medo daquilo que é, obviamente, a sua resposta face ao sistema jurídico. Ou seja, o que é importante é que se há, da parte do juiz, dúvidas e questiona, nós temos que clarificar essas dúvidas a todos os atores que fazem parte do sistema jurídico, ok? Ou judicial. Porque é importante nós termos essa leitura e essa interpretação face às coisas. E aqui é muito importante que nós consigamos, de alguma forma, através daquilo que eu dizia há bocado, validando a ação do indivíduo pelos testes, não é? Mas também por a sua história forense, também por aquilo que é a análise dos seus processos, por aquilo também que é a elaboração, muitas vezes, das próprias perícias de personalidade, que cabe ao psicólogo forense, e aqui também às vezes ao psicólogo clínico fazer, às vezes até os próprios relatórios sociais que são feitos. Por isso há toda uma conjuntura relevante, importante, e que nós temos que
na verdade, validar aquilo que são as ações. Por isso, que não fique só a ideia que o psicólogo forense só serve para auxiliar nos tribunais. Não, hoje temos um papel extremamente relevante e ativo naquilo que é a vitimologia e o apoio à vítima também, ou seja, que é um assunto que obviamente muito fraturante da sociedade, não é? Que é a questão da violência doméstica. Por isso, há aqui um papel muito, muito, muito relevante e que a psicologia forense, parece-me a mim, terá um aspecto e um papel muito interventivo na sociedade, não só portuguesa, mas a nível mundial, daquilo que é os próximos passos que diremos no sentido da compreensão do comportamento humano. Sim, sem dúvida. Essa parte da reinserção social cada vez se vai dando mais valor e hoje compreende-se melhor tanto que o homem reintegrado poderá ser o indivíduo reintegrado poderá ser outra vez uma mais-valia para a sociedade e deixar de ser um peso para essa mesma sociedade, e é algo que cada vez mais o companheiro se foca e tem trabalhado. O que também gostava de deixar aqui, porque hoje fala-se muito e neste momento estamos a viver por causa da pandemia, as pessoas não têm muita noção do trabalho de reintegração em termos de sociedade em geral, nem dos custos que advêm do preso e dos custos que nós também poupamos quando reintegramos alguém, porque deixamos de ter um cliente, entre aspas, do sistema prisional, onde são pagos com os impostos toda a gente, e temos outra pessoa que conseguiu reencontrar o seu caminho e que hoje está produzindo para a sociedade. É um par igual a outros depois de ter passado esse caminho. Penso que estou correto nessa análise. Pedro, aqui a questão é que por estarmos a falar de uma ciência tão recente, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre aquilo que é o trabalho, muitas vezes da psicologia, da sociologia, das várias ciências humanas e sociais junto dos reclusos. É evidente que a pergunta que me coloca neste momento tem, acima de tudo, uma rasteira, porque tem muito a ver aquilo que está a sociedade neste momento a discutir, como é que vai ser libertar 1.200 pessoas dos estabelecimentos prisionais. Isto vai criar ruído social, como é que as pessoas vão vivenciar tudo isto? Obviamente que não é uma medida política que seja politicamente correta, não é? Como se costuma dizer. É uma medida que acarreta, na realidade, algum risco, porque tem a ver com aquilo que é o medo que se possa, obviamente, criar na sociedade. E nós sabemos que uma sociedade em pânico é o pior que nós podemos ter e é o caminho para a desobediência e para a violência, não é? Por isso, aquilo que acaba por acontecer é que há um cuidado naquilo que é a análise que é feita do ponto de vista das pessoas que estão presas. Porque muitas vezes ficamos com a ideia que as pessoas esquecem-se que algum dia estas pessoas que estão presas vão sair. E quando elas saírem, se elas não estiverem minimamente preparadas para aquilo que vão encontrar, obviamente vai existir novamente conflito. Ora, é este o trabalho que a psicologia e as outras áreas das ciências humanas e sociais têm que trabalhar, é melhorar competências e adaptar a pessoa para quando, em meio livre, a pessoa conseguir reinserir-se. Obviamente que se nós tivermos pessoas mais felizes e reincididas socialmente, não é? Obviamente teremos uma sociedade muito mais livre daquilo que é o aspecto marginal e daquilo que é o crime. Ora, o que nós temos que fazer é encontrar, dentro daquilo que são as competências de cada uma das pessoas, encontrarmos depois uma sociedade que receba estas mesmas pessoas, que é aquilo que o companheiro faz. Porque no fundo é isso que nós fazemos. Nós, quando perspectivamos que a pessoa vai sair daqui a 6 meses, nós já estamos a preparar aquilo que vai ser a sua reintegração na sociedade, nomeadamente através daquilo que é um espaço para a pessoa
através daquilo que é a alimentação, através da ocupação laboral ou formativa que vai ter. Ou seja, já estamos a programar, juntamente com a pessoa, aquilo que ela vai fazer quando daqui a 6 meses sair da prisão. Por isso, isto é o que se chama reinserção. Chama-se aquilo que é, obviamente, dotar a pessoa de outro tipo de resposta que habitualmente não está preparada para isso. Por isso, quando nós falamos, porque é um assunto muito fraturante da sociedade portuguesa, a questão da criminalidade. Obviamente que todos nós temos parecer, todos nós temos opinião sobre aquilo que se passa e todos nós, obviamente, conseguimos dizer 3 ou 4 palavras acerca deste assunto. Mas fulcral e fundamental aqui é que não nos podemos esquecer que estas pessoas já foram julgadas, já tiveram a sua condenação. Não somos nós, sociedade civil, que vamos continuar no fundo, a colocar rótulos, etiquetas, estigmas, não é? Ou seja, estas pessoas já foram claramente condenadas por isso, agora cabe-nos a nós, sociedade, recebê-las e enquadrá-las dentro do que é a perspectiva da integração. É claro que eu não tenho uma visão só cor-de-rosa, não é? E dizer que todas estas pessoas, obviamente, têm que ter uma segunda oportunidade e que tem nada disso, não é isso que está em causa, nem é isso que não há o assistencialismo, não é essa a perspectiva. A perspectiva é da ciência. E a ciência, obviamente, tem que, na realidade, ser trabalhada e tem que ser melhorada. E se nós conseguimos dotar estas pessoas de novas competências, de novas práticas, estamos certos todos, e o companheiro já o demonstrou ao longo de 33 anos, que já passaram centenas de milhares de pessoas por lá, e muitos deles, felizmente, conseguiram, na realidade, uma maioria muito significativa, conseguiu, na realidade, reinserir-se, e hoje estão bem, e felizmente continuaram a sua vida. Obviamente que há outros que, infelizmente, não seguiram o mesmo caminho e que continuam presos ou que voltaram para a prisão. Por isso é que existe também a questão da taxa de reincidência criminal. Mas é importante que nós, dentro daquilo que é o nosso trabalho, é possível fazê-lo de uma forma científica, de uma forma que, na realidade, para aquilo que nos vão ensinando, para aquilo que são os programas que nós conhecemos, empiricamente validados ou não, nós conseguimos aplicar e que nós conseguimos ter bons resultados. Agora, é importante é que nós consigamos todos depois monitorizar e avaliar estes mesmos procedimentos que utilizamos, estes métodos que utilizamos. Não é dizer que eu fiz porque fiz, não, é preciso depois monitorizar aquilo que são as ações e aquilo que são os nossos comportamentos. Por isso, indo de encontro àquela questão que me estava a colocar, eventualmente, de ser possível, claro que é possível e é possível fazê-lo de uma forma muito ajustada, muito adequada,